Você é uma arqueóloga que está atuando em campo e faz parte da equipe de prospecção e escavação que encontra materiais arqueológicos como adornos e utensílios indígenas. Entre algumas aventuras, você se surpreende ao ver um tamanduá-bandeira andando bem ao seu lado e é pedida em casamento em plena atividade de campo. São essas histórias que a Mariana Freitas irá nos contar agora, no Diários de Campo, edição número 2. Mariana, então eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre a sua trajetória como arqueóloga, assim, inclusive como que você decidiu ter essa profissão um pouco mais inusitada, né? E a sua trajetória aqui na Clã também, como que você chegou, sua função atualmente? Primeiro, para eu chegar até a arqueologia foi um caminho meio longo. Eu sempre quis fazer arqueologia, apesar de eu não saber o que significava arqueologia. A minha mãe é historiadora, então, assim, desde criança eu sempre gostei muito de história, gostava de ir em museu, eu sempre lia, assim, né, arqueologia, não sei o quê, quando eu ia em museu, eu gostava de assistir documentários desde que eu era criança. Eu queria fazer arqueologia, mas eu não sabia o que que era. E aí, antes de eu entrar na arqueologia, eu cheguei a passar em antropologia e engenharia geológica, porque achava que poderia ter alguma coisa a ver com arqueologia. E aí eu decidi ir para engenharia geológica. Eu fiz 3 semestres de engenharia geológica e eu percebi que não era o que eu queria, que realmente queria arqueologia. Pesquisei um pouquinho mais. E aí eu mudei de curso e fui fazer arqueologia. E aí aqui na Clã, eu entrei como estagiária. Na época que estava sendo estruturada o setor de arqueologia. Então, quando eu entrei, ainda não tinha projeto, não tinha saído projeto, e eu fiquei meio que emprestada para o setor de socioeconomia. Eu trabalhei em alguns projetos de socioeconomia. E aí, quando começaram os projetos de arqueologia, eu migrei para o setor de arqueologia, que começou a ser estruturado nessa época. Foi em 2021. E aí, no final de 2022, eu saí para fazer mestrado fora, fiquei um ano fora e voltei para a Clã de novo. E agora agora eu estou no setor de arqueologia, que hoje virou o setor de patrimônio cultural, porque já tinham muitos projetos de arqueologia, mas começaram a entrar vários projetos também de outras áreas do patrimônio cultural, e não fazia mais sentido ser só arqueologia. Aí hoje em dia a gente trabalha em outras áreas também. Os casos de campo que a Mariana vai narrar aconteceram entre os anos de 2022 e 2024, em que ela realizou em torno de 4 viagens, que duravam de 15 a 20 dias para a realização de atividades de licenciamento ambiental, voltadas para o patrimônio arqueológico, localizado em uma área de transição entre o bioma do Cerrado e a floresta amazônica, e com grande potencial arqueológico, tendo sido bastante povoada por populações pretéritas. Esse projeto é um projeto muito importante, marcante para o setor de arqueologia aqui da Clã. E lá a gente fez diversas atividades dentro da área de arqueologia. Lá a gente fez resgate, a gente fez educação patrimonial e prospecção arqueológica. Foram identificados vários sítios arqueológicos, mas uma das partes que a gente já no empreendimento, a gente fez um resgate. Na verdade, a gente começou um resgate, a gente propôs para o órgão um resgate. Só que quando a gente chegou no sítio para fazer a escavação, a gente chegou a abrir 4 sondagens, só para contextualizar um pouco o sítio. É um sítio onde a gente identificou material lítico em superfície. O material lítico é o que a gente conhece, né, popularmente de pedra lascada e pedra polida. Aí a gente identificou o material em superfície, delimitou a área do sítio através desses materiais em superfície. Na hora que a gente chegou lá para fazer a escavação, a gente chegou a fazer a abertura de 4 sondagens, né, de escavação, e a gente viu que era uma densidade muito alta de material lítico. Muita quantidade. Muita quantidade. E os sítios líticos são muito importantes para contextualizar a região, né, como é que funcionou a ocupação daquela região. E aí, na hora que a gente chegou, a gente fez a abertura dessas 4 sondagens, saiu muito material e a gente viu que era um sítio muito importante. E aí, depois dessas 4 sondagens, a gente refez o projeto para o órgão, apresentou que seria melhor preservar esse sítio in situ, porque... In situ é deixar lá, não deixar retirar. Lá, não retirar. Porque a gente entende, assim, algumas normativas brasileiras e algumas convenções internacionais
elas orientam a gente que a melhor opção para o patrimônio arqueológico, para o sítio arqueológico, é a gente preservar ele in situ, porque ali debaixo da terra ele está mais bem preservado, está assim, contextualizado, a questão das condições de clima e tempo. Aí a gente propôs para o órgão para ser preservado in situ, eles acataram, concordaram e o sítio está lá agora preservado. Então a missão Sim. da arqueóloga, da equipe Sim. toda foi Porque cumprida. a gente sempre assim, tem de que levar preservar. isso em conta, né? Porque a gente só faz o resgate do sítio, escava ele quando não tem outra opção. Porque às vezes ele vai ser suprimido, ele vai ser impactado completamente. Aí sempre a melhor opção é preservar in situ, se não, às vezes, preservar uns testemunhos do sítio, se não, a gente resgatar ele até ele ser suprimido. A parte do campo legal também é essa, né? Da gente ter o contato com a natureza, contatos com os animais. Como a gente anda em muita área fechada, assim, vai em alguns lugares que não são tão antropizados, eu já tive algumas experiências bem legais com animais, que foi muito emocionante para mim, que eu estava fazendo a prospecção também, e eu vi um tamanduá-bandeira, assim, andando, acho que a 10 metros de distância de mim. Foi muito emocionante. É lindo? É lindo. Foi bem rápido, mas sabe aqueles momentos da sua vida que te marcam para sempre? Ele era bem grande, com um rabo bem grande, foi lindo. A gente sabe que muita coisa pode acontecer em campo, mas ser pedida em casamento não é uma das primeiras coisas que vem à mente. Fato é que a Mariana viveu esta cena cinematográfica e muito romântica, que, claro, marcou a vida dela para sempre. Eu estava fora, né? Estava em Portugal, eu estava no voluntariado que eu estava fazendo uma escavação de um concheiro pré-histórico. E era uma estrutura de combustão que a gente estava escavando. Inclusive, eu estava toda suja de carvão, literalmente, toda preta. E aí, o meu atual marido foi me buscar nesse dia, no último dia do voluntariado. E aí, na hora que ele chegou, eu coloquei ele para ajudar a gente, né? Para organizar as coisas. Aparentemente, ele já tinha combinado, né, com os meus colegas de escavação que ele ia fazer essa surpresa para mim. E aí, nesse concheiro, tinham várias conchinhas, né, vários restos orgânicos, né, desses mariscos que essas pessoas comiam. E aí tinha uma ostra, que era assim, uma das partes mais importantes da escavação, era uma ostra, uma concha de ostra linda, que a gente estava sempre deixando ela para o final, por ela ser bem sensível. A gente já sabia até de cor o número da quadrícula que ela estava. E aí, assim, no último momento, uma colega falou assim, Mari, vai ali na quadrícula tal, fazer alguma coisa. E eu fui lá. E aí, quando eu vi, tinha um anel, o meu anel de noivado estava dentro da ostra. E aí, quando eu vi em cima do montículo, assim, estava o meu atual marido me pedindo em casamento. Ai, gente. Então, essa história, assim, Sim, vai é ficar uma marcada história em para campo sempre. Sim, marcante na sua vida. com certeza. Acho que eu nunca tinha visto isso, um pedido de casamento num sítio Pois é, eu arqueológico. com certeza nunca tinha visto. Pois é. Ô Mari, eu já minimamente, eu tive 2 experiências em campo com você, Sim. né? Que a gente foi gravar alguns vídeos. Eu já tive a oportunidade, então, de acompanhar um dia seu, assim, de escavação. Sei que não é fácil. Sim. Assim, a gente tava lá 1 segundo no sol e vocês estavam lá o dia inteiro, Há debaixo do dias sol, debaixo do sol. cavando, mexendo na terra ali. Eu sei que não é fácil, mas tem um outro lado também que faz valer a pena, né? Sim. Qual que é esse sentimento assim mesmo? O meu sentimento pessoal, para mim, estar ali em campo, apesar do sol, da sujeira e tudo, é como se fosse uma terapia, que eu sinto que eu estou fazendo a minha parte no mundo, eu sinto que talvez pode fazer a mudança para algumas pessoas. E em relação às outras pessoas, igual vocês viram lá que a gente contou na outra história, toda atividade de arqueologia geralmente tem um procedimento obrigatório que é a educação patrimonial. Ou então, que a gente chama também de extroversão do conhecimento em determinado tipo de projeto. Que a gente tem que envolver as pessoas que estão ali ao redor naquela atividade para elas entenderem o que a gente está fazendo. Principalmente porque a arqueologia é uma ciência que as pessoas conhecem pouco e que conta muito a nossa história. E assim, a gente tem que aproveitar cada oportunidade para estar explicando o que significa aquilo ali e, às vezes, levar as pessoas, né, in situ para entender como é que funciona a metodologia que a gente usa e para elas se reconhecerem também naquele espaço, né? Saber o que está vindo dali, quem eram as pessoas que ocuparam ali, as origens, com certeza.